Senhoras e senhores, depois de anos, a taxa Selic voltou a cair. Ela caiu 0,5%, saindo de 13,75% para 13,25%. Como é que isso influencia os seus investimentos? O que muda na renda fixa? O que muda em fundos imobiliários? O que muda em ações? E o que você deve fazer para preparar a sua carteira para esse ciclo de queda de taxas de juros que aparentemente está começando agora? É sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Mas antes de qualquer coisa, comenta aqui. Você esperava que a taxa Selic fosse cair o quanto ela caiu? Bueno, antes de mais nada, para alinhar, para colocar todo mundo na mesma página, você precisa entender o que é a taxa Selic, por que ela sobe, por que ela estava muito alta e também agora por que ela começou a cair. A taxa Selic, ela basicamente é a taxa básica de juros da economia e é a taxa que determina qual vai ser o retorno daquele ativo com menor risco que existe. Tanto risco de crédito, ou seja, risco de calote, quanto risco de mercado, né? De fazer zigue-zague. Que é um título público emitido pelo governo federal chamado de LFT, mas que talvez você conheça lá na plataforma do Tesouro Direto como Tesouro Selic. A oscilação do Tesouro Selic funciona dessa forma, ele basicamente todos os dias sobe um pouquinho, que nem um reloginho suíço, sem te trazer grande surpresa, ali no máximo ele vai cair uma coisinha de um dia para o outro, mas na média todos os dias ele vai tender para cima. E a taxa Selic, além disso, é um parâmetro para o CDI, atualmente uma taxa idêntica à taxa Selic, que é um parâmetro para vários outros ativos de renda fixa, como CDBs, que rendem 100%, 110%, 120% do CDI, LCIs, LCAs, CRIs, enfim, uma cacetada de diferentes ativos. Você pode pensar, beleza, Ramiro, eu entendi, na verdade eu já sabia que a taxa Selic funcionava assim, agora por que ela começou a cair? Ela começou a cair porque existe uma correlação entre a inflação acumulada e a taxa Selic. Em outras palavras, quando a inflação acumulada está muito alta, o que faz o Banco Central? Ele aumenta a taxa Selic porque ela é uma ferramenta, ela é um mecanismo de controle inflacionário. Por que é um mecanismo de controle inflacionário? Primeiro, porque ela aumenta o retorno do Tesouro Selic, um ativo sem riscos. Isso faz com que várias pessoas, vários investidores, migrem seus investimentos para lá ou mais, não gastem tanto dinheiro para deixar o dinheiro ali paradinho, rendendo um pouquinho mais. Isso faz com que as empresas pensem igual. Se uma empresa, tipo, sei lá, uma Vale, ela tem a opção de investir dinheiro para formar um ativo, sei lá, para investir em exploração de níquel ou deixar parado no Tesouro Selic rendendo bastante, tem incentivo maior com a taxa Selic rendendo mais, a deixar o dinheiro parado. E isso também bate muito no crédito, né? O crédito fica mais caro, as pessoas têm menos dinheiro para consumir, menos dinheiro para gastar. Esses são todos fatores aí que vão reduzindo, controlando a inflação, assim como a inflação também cai quando o real se aprecia frente ao dólar. E quando a taxa Selic está muito alta, muitos investidores estrangeiros fazem um negócio chamado de carry trade, que é quando eles se financiam uma taxa de juros a nível da Europa, dos Estados Unidos, do Japão, bem menor do que a nossa. Com isso, investem aqui no dinheiro num Tesouro Selic da vida e ganham aí com essa diferença de juros. E quando eles colocam muito dinheiro para dentro, o real se aprecia frente às demais moedas, o dólar cai, a nossa economia ela é muito dolarizada, então a inflação cai também. Ou seja, por várias formas, por vários ângulos diferentes, uma taxa Selic mais alta contém a inflação, só que, é claro, é um remédio amargo. Mas também baixa atividade econômica, também baixa produtividade, enfim, é um remédio aí que tem que ser administrado com muito cuidado. E aí o ponto é que, mesmo influenciado por fatores artificiais, como a Petrobras, aí, uma defasagem em relação à gasolina, a inflação está muito mais baixa. Deve ter visto aí recentemente manchetes mostrando o IPCA muito mais baixo, mostrando o IGPM muito mais baixo. E isso, além de afetar vários pontos da sua vida, né, como, sei lá, o reajuste do seu plano de saúde, como o reajuste do seu aluguel, como quanto você recebe alugando os imóveis que você tem, reflete também no mercado financeiro. E isso também mexe com a expectativa dos players do mercado, investidores, banqueiros, gestores, que, aliás, têm suas expectativas todos os dias publicadas, todas as semanas, todas as segundas, publicadas um negócio chamado Boletim Focus, em que eles colocam lá o que eles esperam de fechamento para várias variáveis, como IPCA, como o crescimento do PIB, como taxa de câmbio, como o Selic. Você pode ver aqui que o mercado ele espera que a taxa Selic vá seguir caindo, vai chegar até os 12% no final desse ano e vai chegar ao patamar de 9,25% no final de 2024. E o mercado espera também
que a inflação vai se manter sob controle, não só nesse ano, quanto em 2024, 2025, 2026. No mercado eu espero uma Selic em 8,5%. Ou seja, isso é algo que já vinha sendo precificado há semanas, há meses, para te falar a verdade. Para te falar bem a verdade, eu gravei esse vídeo aqui na segunda-feira com duas diferentes introduções. Uma citando uma queda de 0,5% na taxa Selic e outra citando uma queda de 0,25%. Isso aqui, de novo, estava amplamente precificado. Eu fiz um vídeo no domingo explicando aí sobre a iminente queda da taxa Selic, e até foi engraçado que numa das manchetes que eu mostrei para ilustrar como estava precificado, era uma frase da Miriam Leitão. Eu descobri que vocês odeiam a Miriam Leitão. Enfim, passado isso, o grande ponto é o que muda com renda fixa, o que muda com fundos imobiliários, o que muda com as ações, o que eu estou fazendo aqui na carteira dos nossos clientes de Wealth do Clube do Valor. Mas vamos lá, em renda fixa a gente tem aí basicamente 3 tipos de ativos: os pós-fixados, os pré-fixados e os híbridos. Os pós-fixados, que são aqueles como o Tesouro Selic ou como aqueles CDBs que rendem 110% do CDI, eles mudam a rentabilidade imediatamente. A partir de amanhã, esses ativos vão passar a render um pouquinho menos, porque a rentabilidade dele era atrelado à taxa Selic ou ao CDI. A taxa Selic caiu, então o CDI caiu. A partir de amanhã eles vão estar rendendo um pouquinho menos todos os dias. Traz um lembrete aqui importante, tá? Que esses ativos pós-fixados, eles sobem todos os dias um pouquinho, porém, no longo prazo eles foram o pior investimento em termos de retorno real. Então, se a gente pega o retorno de um CDI, 100% do CDI, nos últimos 20 anos, teria rendido ali 10,45% ao ano, mas vai tirando imposto de renda, vai tirando eventual taxa para investir, tipo pela plataforma Tesouro Direto, tira IPCA, o que te sobra ali, o que teria te sobrado, seria 3% ao ano de retorno real acima da inflação. Beleza? É importante entender isso aqui, porque se a inflação ficar controlada por um grande período, a taxa Selic vai seguir caindo e vai cair bastante. E aí, se a inflação começar a subir, chegar aos 10% ao ano, como teve há pouco tempo, ela vai subir bastante, você vai achar que ele está ganhando muito dinheiro no Tesouro Selic, mas não vai estar, ele vai estar rendendo mais, porque a inflação vai estar mais alta. Os outros títulos, os pré-fixados e os híbridos. Esses aqui, tá, em tese, eles se beneficiam. Por quê? Porque quanto menor é a taxa Selic, menor vai ser o prêmio que eles vão ter que ter para o longo prazo. Menor vai ter que ser a taxa nominal dele. E aí, quando cai a taxa de retorno, a taxa que o investidor vai ter de retorno se mantiver esses títulos até o vencimento, o preço sobe. O preço desses ativos ele é inversamente proporcional à taxa. Ó, pegando a taxa aqui do Tesouro pré-fixado, vencimento 2029, tá? Ali no início de maio, ele estava rendendo 11,79% ao ano. E essa taxa de retorno ela foi caindo, chegou inclusive a 10% ao ano, 2 meses depois. Ou seja, o cara que investiu 2 meses depois prefixou uma taxa menor do que o cara que tinha investido 2 meses antes. E com essa queda na taxa, o preço subiu. Pode ver que ele saiu de R$ 742 o ativo para 790, subiu aí o quê? 5, 6%? Então tem esse ponto que você precisa levar em consideração. Agora, por que eu falei em tese ele se beneficia? Porque, na verdade, esses ativos eles não têm uma relação direta com a taxa Selic, e sim com a expectativa da taxa Selic no longo prazo, chamada de curva de juros futuro. Quanto menos o mercado espera de juros no futuro, mais esses ativos se valorizam no curto prazo e menor vai ser a taxa dele. Quanto maior é a expectativa de juros futuros, maior vai ter que ser a taxa desses ativos e menor o preço no curto prazo. Sim, renda fixa, ela é fixa, mas tem volatilidade. E, inclusive, tá, a gente preparou aqui uma ferramenta bem legal para te ajudar a decidir eventuais títulos de renda fixa que você invista ou queira investir. Tá? Nessa planilha aqui, você pode colocar aí a taxa de retorno de um tesouro pré-fixado, comparar com a taxa de um CDB que você encontra na sua corretora, de um LCI, e aí ela vai te mostrar a melhor, né, em termos de retorno total. Então, digamos que uma taxa de um pré-fixado esteja em 10% ao ano, mas você encontra um CDB na sua corretora rendendo 11% ao ano e um LCI rendendo 9% ao ano e quer aplicar aí, sei lá, R$100 mil para 2 anos. Aí vai te mostrar qual vai render mais em termos líquidos, né, já descontado aí o imposto de renda. Enfim, essa planilha faz conta aí para títulos pós-fixados, faz conta para títulos pré-fixados e também para títulos atrelados à inflação. E você pode fazer o download dessa planilha apertando nesse botão aqui. Quando você vai fazendo o download, é totalmente gratuito, eu vou falar aqui sobre o que acontece com fundos imobiliários e com ações, para depois revelar o que eu estou fazendo, o que eu acho que você deveria fazer. Sobre fundos imobiliários, na segunda-feira eu li essa manchete aqui. Fundos imobiliários têm retorno médio de 25% em ciclo de queda
queda dos juros. Foi um estudo feito pela XP Investimentos, em que ela basicamente comparava, tá, o resultado do IFIX de 60 dias antes do ciclo de queda de juros começar até quem investiu 60 dias depois e manteve, né, o investimento até o fim do ciclo de juros, mostrando que nesse ciclo de queda da Selic de 2011 e de 2016 o retorno foi muito bom. No de 2019, que pegou a pandemia ali em 2020, o retorno já não foi tão bom assim. Então, até dá a entender, basicamente, que uma taxa Selic mais baixa é bom para os fundos imobiliários. E por que acontece isso no longo prazo? Primeiro, aquela lógica, né? Renda fixa rendendo menos é um incentivo para investidores que querem aumentar o potencial de retorno e investir em ativos de mais risco. Segundo, existe uma correlação muito grande entre o dividend yield de fundos imobiliários com o dividend yield de títulos públicos, pré-fixados e híbridos. Essa correlação aqui também foi ilustrada no Valor Econômico, né? Mas pela fonte da Hedge Investimentos, mostrando que geralmente tem um prêmio entre o IFIX e os Tesouro IPCA+. Ou seja, toda aquela dinâmica de que quando cai a taxa do Tesouro IPCA+, o preço sobe, vale para fundos imobiliários. Quando cai o dividend yield esperado no futuro, o preço da cota dos FIIs tende a subir. E por fim, tem o fato de que o próprio mercado imobiliário tende a se aquecer com juros menores. Mas sempre lembrando aqui que o que vale muito mais do que a taxa Selic hoje é a expectativa da taxa Selic de longo prazo, a curva de juros futuros. E para investimentos em ações, uma lógica muito parecida existe, né? Selic mais baixa, menos incentivo para as pessoas deixarem dinheiro parado, mais incentivo para elas irem para ações. E além disso, né, o valuation de ações, né, para quem faz fluxo de caixa descontado para entender o valor justo de uma empresa, ele usa um negócio chamado taxa de desconto. Né? Como é que funciona um valuation? Tu está projetando o fluxo de caixa que uma empresa vai gerar no longo prazo, e aí tu traz esses fluxos futuros a valor presente por uma taxa de desconto. E quanto menor é a taxa de desconto, mais valem esses fluxos futuros. Ou seja, se o cara passa a projetar, fazer um valuation, considerando uma curva de juros futuro menor, maior é o valor atual das empresas na bolsa, mais sobe a bolsa. E nós mesmos aqui do Clube do Valor fizemos um estudo, né, correlacionando a taxa Selic com o retorno futuro da estratégia das ações mais baratas da bolsa. E você pode ver que quanto maior a taxa Selic, maior foi o retorno em 36 meses futuros, né, da estratégia das ações mais baratas da bolsa. É uma correlação extremamente forte, mas pode ver que a partir aqui desse patamar, em nenhum momento as ações mais baratas da bolsa renderam negativo ou algo perto de zero com a taxa Selic mais alta. Ou seja, na minha opinião, o retorno potencial de várias classes de ativos, ele aumenta muito quando a taxa Selic está mais alta. As mesmas classes de ativos, elas sofrem por um tempo, né, como uma mola se comprimindo, para depois, no ciclo de queda de juros futuros, essa mola se soltar e a gente vê um novo ciclo econômico positivo para ativos de risco. Agora, o que fazer, né? Com tudo isso, você pode pensar algo que o Maurício pensou. Poxa, então eu devo comprar a renda fixa quando a bolsa estiver alta e vice-versa? Buenas, na verdade, não é bem assim. Primeiro, a renda fixa ela continua sendo muito boa para alguns diferentes cenários. Ela é o investimento ideal para dinheiro de curto prazo. Então, eu tenho uma grana no curto prazo, que eu vou fazer várias viagens e tal, deixo ali no Tesouro Selic o equivalente. Ela é o instrumento ideal para planos de médio prazo, aquele dinheiro que você pretende gastar em até 5 anos. Tá? Sei lá, eu quero reformar minha casa, eu quero aqui trocar o piso, eu quero trocar de carro, ou ainda dar entrada num imóvel daqui a 4 anos. Não coloca esse dinheiro em bolsa, não coloca esse dinheiro em fundos imobiliários, coloca em renda fixa. E mesmo para o longo prazo, ela é muito útil na composição de uma carteira de investimentos de investidores que não são extremamente tolerantes ao risco. A maioria dos investidores não são extremamente tolerantes ao risco. A maioria dos nossos clientes de wealth aqui no clube tem uma carteira com certa posição e exposição em renda fixa. Isso varia de pessoa para pessoa, porque a gente monta carteiras feitas sob medidas, sabendo que cada investidor é único. Então não é hora de vender renda fixa, sair correndo, é hora de ter estratégia na tomada de decisões. E o mesmo vale para ações e fundos imobiliários, né? Investimentos que eu acredito que sejam muito bons por longo prazo. Né? Se pegar o Ibovespa dolarizado, aqui a fonte é o Clube dos Poupadores, tá? Para deixar bem claro. Mesmo em várias crises ali no Brasil, do final dos anos 80 e dos anos 90, a performance foi muito boa, mas ainda assim são investimentos ruins para quem quer dinheiro para o curto prazo. Né? Aumenta muito o seu risco de perder dinheiro, contar com bolsa de valores para o curto prazo. E fundos imobiliários vale o mesmo. A gente não tem histórico tão grande aqui no Brasil ainda, mas os rates, que seria o equivalente aos fundos imobiliários lá nos Estados Unidos, tem uma performance muito boa no longo prazo. Então, dito isso, Ramiro, o que fazer vai depender de pessoa para pessoa, mas ainda assim eu acredito que só tem uma forma de você saber consistentemente o que fazer. É você ter um desenho da sua carteira ideal.
Você seguir estratégia de alocação de ativos, que é a estratégia que a gente segue aqui. Essa estratégia que ela consiste em você desenhar uma carteira ideal, considerando aí as suas particularidades, considerando aí a sua tolerância ao risco, enfim, coisas pessoais tuas. Um exemplo aqui, 40 renda fixa, 60 renda variável, e depois disso, depois de montar essa carteira, comprar os ativos de 3 em 3 meses, dar uma olhada nela e ver como é que ela tá. Se por acaso, num trimestre, renda variável subir muito e a carteira ficar assim, o que você vai fazer? Você vai lá e vai comprar renda fixa. Tá Selic mais alto ou mais baixo, tanto faz. Você vai comprar porque a tua carteira atual tá distante da ideal. E o ponto legal aqui é que eu posso te ajudar a investir dessa forma de duas diferentes formas. A primeira é você nos contratar. Você tem mais de 500 mil reais, ou seja, você tem 1 milhão, 3 milhões, 13 milhões, 25 milhões para investir. Nós aqui do Clube do Valor podemos conversar. A gente pode dar uma olhada para a tua carteira atual, te mostrar com transparência, né, o que tá bom, o que dá para melhorar. A gente explica, né, como é que funciona o nosso trabalho e como a gente é remunerado de forma totalmente transparente, sem ganhar comissão por compra e venda de ativos, sem ganhar comissão se te vender uns lixos, tipo uns COI. Aliás, se você tem COI na tua carteira, nos chama para conversar. Você está sendo mal assessorado. Enfim, essa primeira forma é a gente fazendo para ti, fazendo junto contigo. A gente aconselha aí mais de 1 bilhão de reais de patrimônio de terceiros e a gente pode aconselhar você tomar suas melhores decisões de investimentos. Para isso, basta preencher esse rápido formulário que a gente vai te contatar. E a segunda forma é com conhecimento. É eu te ensinar a fazer, em vez da gente fazer junto contigo. Nesse caso, eu escrevi um e-book completo sobre como e onde investir o seu dinheiro. Vou deixar o link dele para download totalmente gratuito aqui, para você que quiser ir além. Assim como se você quiser seguir assistindo o vídeo sobre investimentos, vou deixar aqui sobre como diversificar a sua carteira de investimentos do jeito certo. Um vídeo super complementar a esse. E era isso. Estamos aí no novo ciclo da Selic e daqui a uns 2 meses eu gravo um novo vídeo tipo esse, explicando sobre uma nova queda. Um grande abraço e até mais.